Primeiramente, Glória Temer. Boa noite. Thomas Hobbes afirmou que todos os homens são dotados por natureza de grandes lentes de aumento, através das quais todo pequeno pagamento aparece como um imenso fardo, mas são destituídos daquelas lentes prospectivas que permitem ver de longe as misérias que os ameaçam e que sem tais pagamentos não podem ser evitados. Talvez o PET Direito tenha usado dessas lentes prospectivas ao escolher o tema Direito de Exceção para ser trabalhado no ano de 2016. A cada dia, os diversos golpes renovam um estado de exceção permanente no qual vivemos. A ascensão conservadora usurpou a presidenta Dilma do poder, flexibiliza direitos trabalhistas, criminaliza a pobreza e os movimentos sociais, sucateia a educação pública e legitima tudo por meio de um poder judiciário centralizado. O autoritarismo crescente, sempre velado sob o manto da democracia, impera sobre nós, bom ministrar. Nem todas as arbitrariedades se desenharam tão abertamente como o golpe de Estado que se deu este ano. Comprometidos que somos com a comunidade acadêmica e com a universidade pública, nos sentimos na obrigação de, mais uma vez, utilizarmos o espaço público para denunciar as ilegalidades que ocorrem não só no Brasil como um todo, mas na Universidade Federal de Santa Catarina. Exemplo inegável disso é o processo seletivo de tutoria do PET Direito, realizado há um mês pela reitoria, que se deu em terreno inóspito de autoritarismo crescente, culminando em uma aberração jurídica. Bancas avaliadoras diversas para as duas candidatas participantes. A professora Janine, coordenadora científica deste seminário e tutora do PET Direito há 6 anos, foi avaliada por 8 membros. E a outra candidata foi avaliada por 8 membros do comitê avaliador, indicado pela reitoria. Essa afronta ao princípio da isonomia, negada pelo comitê, prejudicou de tal forma o resultado que, sendo eliminada a nota do 8º avaliador, a professora Janine teria ficado em primeiro lugar. É por não compactuarmos com as ilegalidades da gestão da reitoria que estamos recorrendo dessa decisão, pedindo por bancas iguais para ambas as candidatas e que, por consequência, a professora Janine assuma o seu lugar de direito como tutora do PET. Não obstante, esse seminário foi fruto do trabalho incansável dos bolsistas junto à professora Janine, a quem agradecemos pelo irrestrito apoio, não só durante a preparação e execução deste evento, mas em todas as nossas empreitadas e decisões nesses anos de tutoria. Certamente, as lentes prospectivas não foram nítidas o suficiente para que pudéssemos ver todas as consequências da miséria que se alastraria sobre nós. Mas nosso dever é justamente esse, trabalhar sobre a tarefa política que nos foi legada, profanar o improfanável. Um bom seminário a todas e todos. Obrigado. Só uma correção que eu falei errado, desculpa. A professora Janine foi avaliada por 7 membros e a outra candidata por 8 membros. É isso que configura a afronta e isonomia do processo. Alô? Oi. Bom, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, antes de começar os trabalhos dessa noite, eu gostaria de fazer um aviso. A professora Gisele Citadino, que daria a palestra do turno da manhã, ela não poderá comparecer porque ela teve um problema familiar de saúde. Quando ela estava a caminho do aeroporto, ela recebeu a notícia e ela acabou ficando no Rio de Janeiro. Ela pediu desculpa para todas e todos, lamentou o ocorrido, e esse cancelamento em cima da hora. Então, só para dizer para vocês que a palestra de amanhã de manhã está cancelada, mas a palestra da noite, de autoritarismo, com o professor Edson Teles, está mantida. Bom, começando esses trabalhos, eu gostaria de chamar para compor essa mesa de abertura, que vai trabalhar a questão da teoria do estado de exceção,
a professora Betânia de Albuquerque Assi. A professora Betânia é doutora em filosofia, possui pós-doutorado na Birkbeck Law School University de Londres, é coordenadora adjunta da Cátedra Unesco da PUC-Rio, Direitos Humanos, Violência, Governo e Governança e do Núcleo de Direitos Humanos, é professora do Departamento de Direito da PUC-Rio e professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu também gostaria de chamar para compor a mesa a professora Janine Nicolazzi Felipe. A professora Janine é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora da graduação e da pós-graduação da UFSC, é tutora do PET de Direito. Ela também coordena o Núcleo de Estudos em Filosofia e Teoria do Direito da UFSC, é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Direito e Psicanálise da UFPR. Ela tem experiência na área de Direito, com ênfase na Filosofia do Direito, Teoria do Direito, Direito e Psicanálise e Ética. Bom, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria aqui de trazer o motivo da gente ter escolhido essa mesa e o motivo da gente ter escolhido essa mesa com esse tema para ser a abertura. Bom, esse é o 6º seminário anual que o PET Direito organiza. E normalmente esse processo ele é feito da seguinte forma: a gente escolhe uma temática geral para orientar os trabalhos ao longo do ano, um pouco mais ampla, um pouco mais genérica, e pensamos num evento que misturasse mesas mais teóricas com mesas que materializassem essas teorias, né? Que a gente trouxesse isso de uma forma um pouco mais cotidiana, um pouco mais prática. Para a mesa de abertura, a gente escolheu trazer a teoria do estado de exceção, trabalhada na obra do George Agamben, que é a teoria que embasa o nosso evento. E também uma leitura que acredito que a professora Betânia vai trazer um pouco de Hannah Arendt também, que o Agamben ele trabalha várias vezes na obra e que é de fundamental importância para compreender várias partes da obra dele. Tanto que a gente acreditou que a obra da Hannah Arendt é importante, que em um dos nossos encontros do grupo de estudos, a gente trabalhou um texto dela. Bom, então eu passo a palavra para a professora Betânia para que ela comece a palestra. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje. Acho que se existem hoje atos de resistência, esse com certeza é um deles, e saber que ele funciona é ver esse público aqui hoje presente. Quero agradecer enormemente o convite da professora Janine, de toda a turma do PET, que organiza seminários. Esse seminário, para quem não sabe, chega no Rio de Janeiro assim, sempre com áreas magistrais, né? De fato, o PET de Santa Catarina tem feito trabalho excelente, e isso repercute lá, tanto no programa da PUC quanto no programa da UERJ. Eu queria começar a minha intervenção de hoje, de alguma forma, de uma inquietação que surge, de certa forma, parte considerável, eu diria, de toda a discussão sobre biopolítica, a partir de Foucault, né, principalmente agora, depois da virada do Agamben, a discussão de vida nua, como ela tem repercutido, principalmente na teoria do direito hoje, de que acho que nessa sala, de forma geral, quem trabalha com direito, com violência, não resta dúvida o estado de exceção, né, da vida seletiva com a qual o direito trabalha. E me incomodava sempre, né, depois de 10 anos de pensar biopolítica, né, de trabalhar com Agamben, de ver o tipo de construção tão encaixada para o direito, que facilitou tanto para a gente a interlocução entre direito e política, de fazer uma pergunta que de alguma forma parece que não está presente na teoria do Agamben
porque, é claro, a discussão da seletividade da biopolítica, de fato, ocupa um campo muito proeminente, com toda a justificativa, mas uma pergunta que parecia ser, para mim, o reverso dessa moeda. Né? Talvez como brasileira, latino-americana, né? Nordestina, do pensamento periférico, como é o nosso, assistir à resistência e pensar, bom, nós resistimos teoricamente, resistimos politicamente, resistimos com ação política efetiva, resistimos além das invisibilidades sociais. E a pergunta que me foi feita a mim mesmo é, tá bom, é biopolítica. Nós somos uma sociedade biopolitizada até o limite da seletividade da vida matável. Mas esse povo resiste? A gente resiste? O estado de exceção tem alguma coisa a ver com resistência? Ou é só a teoria da captura? Quero deixar claro que não resta dúvida nenhuma que o estado de exceção é uma teoria da captura, da vida matável, né? Da vida seletiva. Tanto no seu aspecto nacional, quanto no seu aspecto internacional. As fronteiras deixam muito claro, se a gente precisa pensar um exemplo interno, como eu moro no Rio de Janeiro, está claríssima a seletividade da vida. Mas para a fronteira internacional está mais uma vez na ordem do dia, né? A superfluidade do humano. A gente nunca teve movimentos migratórios de morte em massa, como a gente tem assistido agora, desde a Segunda Guerra Mundial, com as crises migratórias. Então, não resta dúvida, eu não quero deixar nenhuma dúvida de que, de fato, a gente vive sob um estado de exceção permanente. Né? Mas, quando a Gramsci trabalha com essa teoria ao longo da sua obra, né? Quando ele recupera a teoria do Carl Schmitt, quando ele recupera principalmente a teoria do Walter Benjamin, em algum momento da obra, ele está falando de potência? O estado de exceção carrega uma potência? Era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, que essa pesquisa na qual eu estou inserida e eu vou apresentar para vocês uma parte dela, inicia-se com essa pergunta. Né? A pergunta não pela captura, mas a pergunta pela resistência. Como essa pergunta se configura? Antes de chegar na teoria do estado de exceção efetivo, eu queria compartilhar com vocês de onde é que sai, em que contexto ela está inserida. Do ponto de vista da teoria do direito, a minha presunção é que a maioria das teorias com as quais, efetivamente, majoritariamente, o direito tem disponibilizado para disponibilizar um vocabulário sobre justiça, ela foca ou nas teorias formais de justiça, ou nas teorias, né, substanciais, no que a gente chama do localismo. Ou você tem teorias neocantianas que vão sempre tratar de justiça em termos de quais são os princípios mais adequados para se pensar a justiça, e a tradição procedimental inteira carrega essa marca. Por outro lado, a alternativa a essa forma de descrever a justiça no direito, a alternativa à vertente universalista, abstrata, em tese, includente, são as políticas identitárias. Seria o contrário dessa maneira. Então, vamos definir quem é o sujeito, definir quais são as suas identidades, qual é a substância cultural desse sujeito, e vamos traçar as teorias da justiça. Então, a gente tem, por um lado, as teorias procedimentais, e, por outro lado, a gente tem as teorias, vamos chamar de multiculturais. Eu vou tirar a tradição pós-estruturalista dessa rubrica. Com isso, eu estou tirando Foucault em diante. Grosso modo, os dois, majoritariamente, as respostas que a gente tem para falar de justiça são morais. Ou em termos de uma moralidade abstrata, inclusiva, que são as teorias procedimentais, ou em termos de uma moralidade, vamos chamar de substancial, que marca a identidade cultural para definir a justiça. Nessa concepção, a pergunta que eu consideraria uma das mais importantes está fora desse escopo, que é, de fato, pensar a justiça a partir do sujeito concreto que sofre a injustiça. Então, a questão seria, como
pensar uma teoria da justiça a partir da pergunta: quem é, a que está submetido, qual é a emergência, qual é a urgência, o que sofre o sujeito da injustiça social. E aqui eu estou fechando a rubrica em injustiça social. Qualquer opressão que inclua a tríade, né, que engloba esse escopo, que é classe social, raça e gênero. Né? Então, quem é o sujeito da injustiça? E mais do que isso, porque aí uma teoria identitária responderia: a emergência da situação de precariedade da vida. Qual é o estatuto epistemológico para o direito dessa emergência? Como é que a tradição filosófica do direito tem tratado o sujeito que não pode esperar? Não pode esperar o tempo do processo, não pode esperar o tempo de que em algum momento a justiça chegue até ele, que institucionalmente, em algum momento, a conquista dos direitos vai chegar, é uma questão de espera civilizatória. O que acontece com a teoria do direito que é incapaz de teorizar essa emergência? Esse é o meu ponto de partida. E a partir daí, esse é um livro que eu estou escrevendo, a partir daí, a parte que eu vou discutir hoje está focalizada dentro desse projeto maior, tem 4 elementos que eu considero fundamental para responder essa pergunta. O primeiro é que a gente, antes de tudo, a gente não tem teoria do sujeito no direito. O direito está pensado estruturalmente, do ponto de vista teórico, para não fazer a pergunta: quem é o sujeito? Então, o sujeito, ele é abstrato. A teoria inteira normativa, ela é de abstração. Então, eu diria que o primeiro elemento para uma teoria da injustiça seria rever a temporalidade do direito. O tempo do direito, o tempo kantiano, o tempo do progresso, o tempo do Estado hegeliano, o tempo institucional. Se a gente pensar filosoficamente, essa ideia que a gente tem de uma utopia que vai chegar algum dia, porque o direito é progressivo, né? Ele é procedimental, ele é processual, é uma temporalidade contrária à temporalidade do evento, da emergência, da ruptura, né? Da necessidade de resolver uma questão aqui e agora, do próprio tempo messiânico da Revolução. E é por isso que a gente vai ver uma série de autores, que inclusive são ateus, se dedicarem à teologia política. Dentre eles, o mais importante de todos, o George Agamben. Não é por acaso que a restauração de um novo tempo é possível. Só que a minha ideia é trazer isso para o direito. Então, uma teoria da injustiça precisa repensar a sua definição de temporalidade. Uma teoria da justiça precisa pensar em constituição de subjetividade. Como é que o sujeito se constitui a partir do direito? Porque não é uma via de mão única. Né? O direito, ele internaliza processo de subjetivação, ele produz sujeitos, mesmo na sua negatividade. Mesmo para dizer que você não é sujeito de direitos, eu incluo, eu introduzo no sujeito de ideal normativo. Então, a minha relação com o direito constitui a forma como eu me subjetivizo também. Como é que eu me torno de sujeito? Como é que eu me comunico com o outro sujeito? Como as ações políticas se dão? Como os sujeitos se empoderam? Então, a pergunta que eu quero fazer nesse segundo momento seria: o direito empodera, e quando ele não empodera, que tipo de resistência ele cria nesse sujeito? Que o Agamben vai chamar da potência da fraqueza. Como você transfere potência para o direito? Do direito para o sujeito. Então, a formação da subjetividade é fundamental para a gente pensar uma teoria da injustiça. O terceiro ponto, uma resistência muito grande na nossa tradição filosófica de entender epistemicamente o direito como uma ordem política. Ele não é uma ordem que se comunica com a política. Ele é, epistemologicamente, uma ordem política. E esse vai ser o ponto que eu vou tentar explorar com vocês hoje aqui. Eu não estou dizendo que ele é uma ordem política simplesmente no sentido de que chegou em algum momento e a gente descobriu que a normatividade não consegue ser neutralizada da política. Então, isso é uma
uma espécie de resultado de falha e não de constituição do direito. Não, o que a gente vê com a Agamben é que o direito é uma ordem política. Então, é muito diferente epistemologicamente a gente pensar dois níveis que se comunicam e por causa de uma falha da neutralidade da lei, a política invadiu o campo do direito, de fato conceber o direito em si como uma ordem política. E que implicações isso tem para a relação entre norma e potência da política? Por onde é que vai a potência? Que é daí que eu vou explorar o lado que eu chamo positivo do estado de exceção. E por fim, não vai dar tempo de trabalhar aqui, era uma pergunta que sempre eu me fazia quando eu via esses sujeitos que morriam por uma causa. Você vê na história do Brasil vários. Para mim, Chico Mendes foi um exemplo pontual. Você sabe que vai morrer, mas a causa pelo qual você luta é maior do que você. E não tem nada de metafísico nem religioso nesse fenômeno. O que é isso? Que tipo de identidade a gente constrói que vai além das identidades, né? As quais elas são fixas, né? Aquelas que a sociedade nos impõe. Então, existe algo que nos conecta, que vai além do fato de que eu só posso me conectar politicamente com aquilo que, em termos de identity politics, eu estou capturada. Então, se eu sou mulher branca, eu só vou poder falar no lugar de mulher branca, não? Então, se eu sou mulher branca nordestina, a gente vai chegar um momento em que as identidades, a fixação do idêntico, secciona. A gente pode discutir isso um pouco mais quando a gente discutir com vocês. Mas, para mim, o que foi importante aqui é resgatar a potência do ato comum da política. Tem algo que se mobiliza quando a gente age em conjunto que interfere no nosso processo de individuação. Não estou dizendo que a gente não estabelece identidades. Longe disso, a gente estabelece identidades ao longo da vida. Lógico. Mas essa identidade, qual é a relação dela com a performance da política? A performance da política remodula, rompe, inaugura novos significados, cria outros sentidos que vão para além da identidade. Então, a minha ideia é que sim, uma sociedade como a brasileira, absolutamente heterogênea, é capaz de pensar teoricamente uma identidade que a gente pode chamar de, eu estou chamando de pós-identitária. Não que não considere as identidades, mas que de certa forma opere nesse registro entre a ação política interferindo sobre a modulação das identidades. Então, eu queria, dito isso, o que eu vou me concentrar hoje? Eu tenho uma certa insatisfação, embora muito apreço, eu não me contento com a ideia de que a gente tem que eleger entre uma teoria política do direito que opere a nível institucional e você ofereça alternativas institucionais normativas, por um lado, ou que você opere por teorias radicais intervencionistas, onde o direito posto, ele perde em absoluta sua validade e a gente vai trabalhar na margem da marginalidade o tempo todo. Eu vou repetir o vocabulário. Vou começar com a insatisfação entre a divisão entre o Estado e a rua. Embora eu reconheça a tradição filosófica que tem mobilizado a gente. Mas eu acho que rua sem instituição, você enfraquece, você deixa que aquele lugar institucional seja o lugar da captura, seja um lugar de produção de mais opressão. Instituição só, sem resistência de ação política, a gente vê o que dá, o que as teorias normativas têm produzido. Então, eu acho que a teoria do Agamben oferece para a gente, né, embora seja muito menos estudado que a maioria das obras que apostam na biopolítica, mas em algum momento ele vai disponibilizar essa gramática, que é a gramática que eu vou querer explorar aqui com vocês, de que essa relação entre a legitimidade da lei e a legitimidade da ilegalidade, a ilegitimidade da ação política, elas se operam de forma conjunta.
isso em aúde. E a Agamben vai disponibilizar um vocabulário que é um tanto desprestigiado, eu diria, mas que para mim foi revolucionário, que é isso que eu vou discutir com vocês, na leitura paulina que ele faz no seu livro O Tempo que Resta. Então, meu ponto de partida vai ser trabalhar com essa ideia de estado de exceção efetivo a partir desse dispositivo que ele disponibiliza nessa discussão. Então, a Agamben começa com a ideia de que a lei é um anúncio. Para quem conhece o livro, o anúncio, o evangelho, que significa o anúncio. O anúncio da lei, ela tem uma relação direta com mais dois conceitos. O conceito de crença, pitis, e o conceito de promessa, epageia. Ou seja, pensar o anúncio de uma lei, e agora a gente vai larguecer esse vocabulário do que significa enunciar um direito, anunciar uma liberdade. Ela não é só uma relação, ela não é só uma prescrição. Ela é um ato. E essa potência desse ato, para Agamben, traz dois elementos essenciais. O elemento da crença e da promessa. Então, toda lei, todo direito, ele precisa ser pensado em termos de um anúncio que cria uma expectativa no sujeito e que promete algo. Como o evangelho, como a lei é um anúncio, esse anúncio traz em si próprio, segundo Agamben, o conteúdo do seu anúncio significa a encarnação da própria ação. Então, veja bem, se eu pronuncio um direito para alguém que já tem aquele direito, de fato, eu tenho uma junção da palavra com o ato que a corporifica. Todo brasileiro tem direito à educação, saúde e moradia. Se eu sou um sujeito que tem o direito à educação, saúde e moradia, aquele anúncio corresponde a uma expectativa. Ele, segundo Agamben, ele encarna uma ação. Olha onde Agamben vai chegar. Ele encarna, porque, segundo Agamben, esse anúncio é uma experiência da linguagem em que um texto escrito coincide com a eficácia do seu anúncio. Se eu estou na Alemanha, até pouco tempo, agora não, mas se eu estou na Alemanha, é muito claro para a tradição habermasiana que um texto encarna a sua ação. Se eu sou brasileiro da comunidade do Complexo Alemão, está muito claro que o texto não encarna nenhuma ação. Então, essa ideia de que o texto escrito coincide com a eficácia do seu anúncio, significa que o anúncio da lei realiza uma promessa, permanentemente. Ele implica numa promessa permanente. Uma promessa não de algo que vai se realizar amanhã. Espera 15 anos, quem sabe sua filha entra na universidade. Não. Uma promessa que se realiza hoje, né? Uma temporalidade da urgência, uma temporalidade do presente. Um kairos e não um cronos. A promessa anuncia uma crença, né? Porque a relação entre o anúncio e o seu cumprimento promove a crença e a confiança na lei. Então, a gente pode dizer que nessa trilogia disponibilizada pelo Agamben, entre lei, promessa e crença, o que é que eu vou tentar fazer com ela? Desmembrar e mostrar como na nossa realidade essa relação fica problemática. Qual é o meu ponto de chegada, já para anunciar onde eu vou chegar? Eu quero chegar numa justificativa epistemológica para que a transgressão da lei seja do domínio da própria lei. É aí que eu quero chegar. Eu comecei dizendo que eu não estou satisfeita com a ideia de que a transgressão é algo que rompe e acabou-se com a norma. Não, a transgressão é algo que faz parte da própria epistemologia da lei. É aí que eu vou chegar, né? Então, o processo então de legitimação do direito se dá nessa trilogia de articulação entre lei, promessa e crença.
vocabulário, duas concepções de lei, de nomos, que o Agamben estabelece, o Agamben vai dizer então que toda lei carrega um duplo nomos, uma lei normativa, ele vai chamar de ergon, e uma lei promissiva, né? Uma lei nomos epagélias, ou seja, uma lei que promete, uma lei que contém uma potência. A promessa da lei possui a potência da lei. A potência da lei está na própria promessa. Então, se eu tenho uma lei que encarna seu conteúdo, a potência da lei está na própria norma positiva. A norma está potente, a norma encarna uma efetivação, ela encarna a promessa, ela é potente, né? Porque ela encarna em ato o seu conteúdo. O fato de que a própria existência da lei coincide com a sua realização não é uma coisa periférica. Ah, não, tá, coincidiu. Não. A lei não é logos desarticulados do contexto do seu anúncio, nem deslocados dos sujeitos em nome do qual o direito é enunciado. A palavra da lei não é nem meramente discursiva, nem pura normatividade performativa, aquela que pode ser posteriormente atestada ou confirmada. Ao contrário, o anúncio da lei é congênito à capacidade de crença da própria lei. E aí vem o pulo do gato do Agamben. A crença da lei é o ser do anúncio em ação. É a energia da lei. A crença da lei, repito agora a frase do Agamben, é o ser do anúncio em ação. Ou seja, só há crença se há ação. A crença está na ação da lei. Bom, Agamben vai dizer, a lei positiva tem que conviver com o que ele chama de fidelidade pessoal. O sujeito encarna a crença e a promessa que precisa ser, que é fundamental para produzir uma fidelidade diante da lei. Eu sou fiel à lei se a lei encarna a potência em ato do que ela promete. Se a lei não é ação, a energia da lei não pode ser preservada na lei. Se ela perde a sua capacidade de ser uma potência em ato, em realização, ela vai perder a potência. 2 diagnósticos. O primeiro, quanto mais o direito, ao longo da sua tradição, foi deixando de ser um potencial de crença, mais ele se tornou um potencial mandatório. Mais ele se tornou uma lei vazia, obrigatória e mandatória. E, consequentemente, mais o potencial da energia da ação da lei foi destituída da própria lei. Então, quanto mais a lei perde a capacidade de fazer seus sujeitos acreditarem nela, porque se diminui a sua capacidade de realizar o direito, mais ela é percebida como dever de obrigação e de puro dever. Ou seja, quanto mais normatividade, menos promessa. O que acontece nessa equação com a dinâmica da crença? Vai perguntar Agamben. Com a potência do direito. Porque a potência do direito está na sua possibilidade de ação, né? De energia. O que acontece com essa energia? Agamben, por um lado, com esse dispositivo, para poder responder essa pergunta, parece, do jeito que eu estou apresentando aqui, que a gente tem lei normativa de um lado e potência da promessa e da crença de outro. Se a gente entende que não são simplesmente dois lados apartados de uma interpretação do que é o direito, mas do funcionamento do próprio direito, na hora que o direito esvazia a sua energia, essa energia, essa potencialidade tem que ir para algum lugar.
e a pergunta do Agamben é: essa oposição é fundamentada não com a externalidade da lei, mas na própria lei, como se a crença e a promessa fosse quem conferisse a qualidade de energia capaz de, ao mesmo tempo, exceder a lei e se manter irredutível à lei. Ou seja, a crença e a promessa é algo que excede a lei, mas que obedece, é irredutível a ela. Então, eu quero argumentar aqui que a lei, essa lei da crença, ela não é apenas a negação ou oposição do direito. Ela é, em realidade, a forma, ela funciona como uma espécie de negação que pode aumentar ou diminuir a operacionalidade do direito. Se eu tenho menos crença no direito, o direito vai poder se tornar inoperativo. Esse é o conceito que o Agamben articula e que parece um conceito meio frouxo, que não serve para muita coisa, mas para a gente que é do direito serve bastante. Então, questionar o papel do impacto dessa compreensão de crença sobre a organização e funcionamento da lei significa que a gente precisa aprofundar a tensão interna da lei entre, vou trocar o vocabulário para ficar mais fácil, entre poder constituinte e poder constituído, entre a potência do poder constituinte, a potência da ação política, para usar um vocabulário da Hannah Arendt, e o poder constituído. Esse vocabulário serve para tensionar essa relação. Uma segunda implicação: aprofundar, aí sim, as implicações políticas da deteriorização dessa relação entre o direito e a vida factual, a propósito da potencialidade política dos excluídos. Porque a próxima digressão que a gente vai fazer é se perguntar para onde vai a potência da lei. Para onde é que vai essa potência política da lei? Eu comecei dizendo que o direito é na ordem política. Ao parar de ser um ato de fidelidade, a lei normativa, entendida como arché, ou seja, regra, poder, nega, não realiza a lei como ato promissivo, ou seja, a lei como energia, como operação, operatividade, como ação. Então, esse vocabulário permite que a gente separe a parte da lei que é arquê, que é poder, da parte da lei que é ação e operatividade. Ou seja, a lei normativa deixa de ser uma ordem potencialmente política. Já que o elemento promissivo do direito pode, assim, ser visto como incorporando a potência da política, a Agamben vai mencionar a figura do reminiscente. Eu vou chamar o sujeito da injustiça social. No nosso vocabulário, no vocabulário do Agamben, seria o sujeito, o remanent, no seu vocabulário. Aquele sujeito que vai operar essa fraqueza. Agamben vai dizer que existe um princípio filosófico grego, segundo o qual privação, histeresis em grego, e impotencialidade, adinamia, mantém uma espécie de relação. O sujeito da injustiça social permanece forte precisamente na forma dessa fraqueza, derivando sua potência dessa perda da força promissiva do direito. Então, a energia da potência de um ato de direito não cumprido, que é um ato político, volta para quem? Volta para o sujeito da justiça. Ele encarna a potência da lei. Ele encarna a operacionalidade da lei. E aí, a Agamben vai dizer, a gente precisa não passar de uma palavra-chave, que é o cartagain, ou seja, argeon significa inoperante, não ativo, inativo. Ou seja, o sujeito da injustiça social torna a lei inoperante, torna a lei inativa. Eu desativo a lei. A minha potência por justiça desativa a lei, incorpora a potência política da lei. É nessa desativação da lei
e a afirmação simultânea do telos, porque eu desativo a lei em nome de algo que a lei me prometeu e não cumpriu. Então, o telos da lei se mantém. O que não se mantém é a sua forma, é a sua estrutura, porque ela se despotencializou. O estado de exceção efetivo significaria que o sujeito da injustiça social, ele incorpora a potência da lei para restaurar o próprio estado de potencialidade da lei, para dar à lei aquilo que ela tem. Eu considero, gente, eu procuro há muito tempo mecanismos epistemológicos de que a injustiça esteja no coração do direito. E vocês que estudam direito sabem que a gente, que a teoria política do direito tem feito, a teoria do direito tem feito um esforço hercúleo para separar esses dois campos, para afastar a justiça do direito. A única forma que a gente tem no vocabulário que se disponibiliza de teorias da justiça hoje, de trazer a justiça para dentro do direito, é como um princípio, completamente despolitizado. Quem encarna esse vazio energético da lei? Não é o soberano, é essa figura do remanescente. A alegação principal aqui é que o remanescente, como uma figura que encarna a lei da crença, o nomos pisto, encarna a manifestação da justiça sem lei. E ele cita a expressão em grego. Apresenta uma configuração complexa da lei como uma negociação contínua entre desativação e sua preservação. Acessar essa gramática proposta por Agamben implica em conceber que a justiça sem lei não pode ser entendida como uma negação externa do direito, mas sim como a própria realização e cumprimento da lei em si, uma negação interna ao direito. Isso nos leva a uma das minhas principais reivindicações aqui, que é a justiça como a realização da lei só pode, em muitos casos, ser restaurada por ato de crença do remanescente. E em casos extremos, a lei do nomos pode se tornar reconhecimento puro da necessidade de transgressão da própria lei. O nomos pisteus, ou direito como potencialidade de promessa, foi transfigurado principalmente em ação política do sujeito da justiça. A ação política dos excluídos, que empodera a sua crença, ou como afirma Agamben, aquele que ama ao seu próximo tem realizado a lei. Essa potência da fraqueza está encarnada em cada fenômeno concreto de justiça. Uma margem substancial e emblemática dos sujeitos de invisibilidade social e política permanece suspensa sobre a positividade inclusiva normativa abstrata ou sobre o vocabulário ontológico de autonomia da vontade, do livre-arbítrio ou mesmo da classificação específica da pertença cultural. As vulnerabilidades de classe, gênero e raça fornecem a substância dos párias, dos não sujeitos, despossuídos, invisíveis sociais, econômicos e políticos dos subúrbios e favelas das grandes periferias, indivíduos marginalizados de movimentos sociais ou sem nome dos confrontos com a polícia, os moradores de rua, os imigrantes ilegais, para citar alguns poucos exemplos de tantas subjetividades não representadas nacionais e supranacionais, que passam à margem do grande debate da teoria da justiça. Vivem numa zona indiscernível entre faticidade e representação normativa. Como uma espécie de promessa quebrada, os excluídos personificam a emancipação paradoxal da obrigação da conduta do direito positivo. Aqui está a ligação entre a promessa da lei e a singularidade da injustiça. O sujeito da injustiça encarna o poder constituinte diante da norma constituída. Os insurgentes, os rebeldes. Aqui a narrativa dos sujeitos da injustiça tem um papel político, não só em trazer à memória as histórias dos mais fracos, mas em agir politicamente. Eventos de transgressão que instauram precisamente a realização do direito e de suas promessas reiteradamente quebradas e negadas. O
Os excluídos, portanto, se autoempoderam ao personificar a autêntica fidelidade à lei, a autêntica fidelidade à promessa constitutiva do direito e de sua realização. Cada nível de exercício da narrativa dos sujeitos da injustiça carrega o potencial para fornecer uma voz política para aqueles que propriamente excedem a lei, para aqueles que resistem à subsunção e normatização. Essas narrativas e ações compreendem a potencialidade da vitalidade revolucionária da novidade e possuem uma potencialidade política de empoderamento e de emancipação. É muito interessante, não vai dar particular isso em relação a Hannah Arendt, mas é interessante ver a ideia da performance da ação política, da ideia do evento, da quebra, da ruptura de toda essa tradição epistemológica, de uma relação de cronos e cários, de emergência e de chegada do novo. E eu não sei se vocês já leram, mas em algum momento da obra do Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, ele diz que a porta pela qual pode passar um Messias é muito pequena. O Messias como essa esperança, mas é uma porta aberta. Ou como vai dizer Kafka, quando Derrida interpreta o Kafka do sujeito diante da lei, né? Como ele reage diante da lei. E o Costas Douzinas utiliza um pouco essa metáfora benjaminiana para dizer que o evento político, dentro dessa tradição da emergência, da urgência, ele pode vir a qualquer momento. Ele resulta em um chamado permanente para a ação, tornando-se visíveis em atos e palavras para realizar uma existência política. Então, a ação performática do sujeito que se rebela, ele é a realização de uma existência política. Ou como argumenta Rancière, a política só é possível quando a ordem natural da dominação é interrompida pela visibilidade de uma parte das pessoas que não têm parte. Eu queria terminar lendo para vocês um pequeno trecho de Morte e Vida Severina, dentro desse contexto, porque a gente que trabalha com direito, né, trabalha com a palavra. E nessa discussão do Morte e Vida Severina, no final, que Severino é perguntado a ele se o que é que a gente faz com a vida, né? Com essa vida da vida nua, ou com a vida severina. O que é que vai valer a pena fazer diante, vamos chamar, da não operatividade da lei? Para onde é que sai essa potência? Hoje eu conversei com vocês que eu não ia falar de captura, eu ia falar de potência. Acho que a gente está num momento político do Brasil que a gente precisa do imaginário da potência. A gente precisa resgatar o imaginário da potência. E quando eu pensava em potência, eu pensava no hip hop, eu pensava em potência dos movimentos sociais brasileiros. Se você pensar na história dos movimentos sociais, se pensar na Europa, que é o nosso grande referencial de reflexão, a Europa não tem um movimento social ilegal que dura 40 anos. O que é que faz que um movimento dure 40 anos resistindo com o vocabulário da justiça contra o direito? E como é que a gente pensa teoricamente isso? Porque não é só um experimento. A gente tem que produzir teoria a partir das nossas experiências. O que é isso para o direito? Que relação híbrida de potência e normatividade, legalidade e legitimidade está aí? Como se resiste nesse espaço híbrido entre o direito e a política? Queria terminar com a poesia, porque eu acho que a poesia fala melhor do que a filosofia. Severino Retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil, só com palavras, defender a vida. Ainda mais quando ela é essa, que se vê severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, potência, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desafiar
seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como ocorrida. Mesmo quando é a explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Obrigada. Passo agora a palavra para a professora Geline para dar seguimento. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu componho essa mesa com a Betânia, cujo trabalho há muito tempo acompanho. E já tivemos oportunidades de trabalharmos juntas e sempre é uma grande alegria poder ouvi-la. Gostaria de lhe agradecer imensamente o convite dos petianos para compor essa mesa de abertura do seminário Direito e Exceção, e trabalhamos juntos desde o ano passado, um tema que, como já foi dito, se mostra de imensa atualidade. O título que eu dei ao trabalho reflete a minha angústia diante do que estamos vivendo. Vivendo esse ano, vivendo de uma forma mais intensa desde 2013, sempre não acreditando que